E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre poder, controle e resistência está corrompido pela ilusão? E se o verdadeiro domínio sobre um narcisista psicopata não estivesse na força, mas na fraqueza aparente, na entrega calculada, na obediência que manipula a autoridade? Carl Jung alertava: os arquétipos sombrios não se vencem com luz, mas com espelhos. Então, por que você ainda insiste em enfrentá-lo com armas visíveis, quando a verdadeira vitória acontece no silêncio dos símbolos? Existe um ponto dentro da sua mente onde o medo encontra o desejo. E é exatamente ali que o narcisista se instala. Mas e se você aprendesse a controlar esse ponto, invertendo a lógica, dobrando a sombra sobre si mesma, até que ela se torne prisioneira do próprio reflexo? Eles não entendem empatia, não compreendem culpa, mas obedecem, mesmo sem saber, quando se tornam viciados na própria imagem distorcida por você. O que você considera manipulação pode ser o primeiro passo para a sua libertação. Quantas vezes você tentou gritar e não foi ouvido? Quantas vezes se calou e isso foi interpretado como fraqueza? Jung dizia que o inconsciente não perdoa. Ignorância. Ele cobra com sintomas, repetições e vícios emocionais. O que está prestes a ser revelado não é um método, é um ritual psíquico, um movimento simbólico que quebra o ciclo do abuso sem que o abusador perceba estar sendo desmantelado. Você não vai gritar, vai sorrir, e nesse sorriso ele sentirá medo pela primeira vez. Mas atenção! O caminho que você está prestes a seguir não tem retorno. Não se trata de ensinar lições, mas de fazer com que ele pense que foi ele e quem aprendeu. Trata-se de instalar dúvidas na mente de quem se acha dono de todas as certezas. O narcisista teme o invisível. O psicopata odeia o desconhecido. E é nesse vazio cuidadosamente arquitetado que a sua vitória começa a germinar. A pergunta é: você está preparado para se tornar o arquétipo que ele não pode controlar? Porque quando o predador sente que está no comando, ele relaxa. E é nesse instante que você vira o jogo. Mas não espere aplausos. O verdadeiro poder não se anuncia. Ele se infiltra silencioso, simbólico, irreversível. O que você vai aprender aqui não é para todos. É para os que já sangraram em silêncio e agora desejam que a dor se transforme em comando. Mas cuidado, ao usar esses golpes, você não será mais o mesmo. E é exatamente isso que vai obrigá-lo a obedecer. Há algo que ninguém te contou. Você não precisa vencer um narcisista, precisa conduzi-lo até o espelho e deixar que ele próprio se destrua diante do reflexo. Mas essa verdade dói, porque exige uma inversão profunda da lógica que você aprendeu. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, e o narcisista é um eco amplificado daquilo que você ainda não reconheceu em si. Ele é a manifestação viva de um trauma antigo, um arquétipo que veio cobrar a conta do silêncio acumulado. E o silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer palavra. No início, tudo parece encantamento. Eles te observam como se enxergassem algo sagrado em você. Mas não se engane. O que eles veem não é você, é o vazio dentro deles tentando se alimentar. E você, mesmo sem perceber, entrega pedaços de si por migalhas de atenção. Mas por quê? Por que ainda espera que alguém como ele te reconheça? O que há dentro de você que acredita que só é amável quando dói? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são elas que precisam ser feitas. Porque enquanto você procurar soluções fora, continuará escravo por dentro. A psicologia reversa que Jung nos inspira não é um truque de manipulação, mas um mergulho simbólico no inconsciente do outro e no seu próprio. Quando você inverte a lógica do controle, quando entrega o que ele não espera, quando diz sim onde ele quer conflito, uma rachadura se abre.
E é nessa rachadura que você planta a dúvida, o veneno lento que começa a corroer o castelo ilusório do narcisista. Mas para chegar lá, você precisa estar disposto a abandonar o ego ferido, porque quem busca vingança ainda está preso. Só quem transcende, com frieza silenciosa, é capaz de dominar sem ser notado. Você já reparou como eles se alimentam da sua reação? Como o brilho nos olhos deles cresce toda vez que você se justifica? É porque, para eles, o controle não está nos fatos, mas na emoção que conseguem extrair de você. Por isso, o primeiro golpe mental começa no que você deixa de dizer, no silêncio estratégico, na ausência de explicação, no não-drama. O narcisista teme o vazio mais do que qualquer coisa, porque o vazio o lembra da própria inexistência interna. E se é aí que você começa a controlar o jogo, oferecendo o que ele não consegue processar. Mas isso exige mais do que estratégia. Exige transformação interna. Você precisa deixar de querer ser compreendido. Deixe que ele ache que está vencendo. Deixe que ele sinta que está no comando. Carl Jung diria que é na ilusão do poder que o verdadeiro poder se esconde. Porque quem tem domínio real sobre a própria sombra não precisa da validação do outro. E o narcisista só existe porque você ainda carrega uma parte que deseja ser vista por olhos que nunca souberam enxergar. Eles vão tentar te provocar, te empurrar para o teatro emocional onde se sentem invencíveis. Mas cada vez que você recua de forma calculada, cada vez que você oferece aquilo que desconcerta, calma, aceitação, desinteresse, eles se perdem, porque todo o script interno deles depende do conflito. Quando você quebra o script, você quebra a fantasia. E o psicopata narcisista não sabe operar no terreno da imprevisibilidade emocional. Ele desaba onde você permanece imóvel. E quando ele perceber que não te controla mais, ele vai testar seus limites. Vai tentar te puxar de volta para o ciclo de manipulação, culpa e recompensa. Vai usar as palavras que antes te dobravam, os gestos que te faziam ceder. Mas agora algo mudou. Agora você assiste tudo de fora, como quem vê um filme antigo do qual não participa mais. E essa indiferença é o maior golpe, porque ele não pode dominar quem não reage. E você, pela primeira vez, não está mais lutando, está conduzindo. Mas isso não é fácil. Isso exige morrer para a versão que pedia amor, que implorava reconhecimento, que justificava o abuso por medo da solidão. É nesse ponto que muitos desistem, porque não se trata de vencer o narcisista, mas de vencer a si mesmo. A parte sua que ainda acredita que precisa provar seu valor para alguém que nunca teve valor emocional real por ninguém. E é aqui que tudo começa a se transformar. Quando você entende que o controle não está em confrontar, mas em evaporar, da narrativa dele como fumaça que não se pode agarrar. Então olhe bem, o que ele realmente controla em você, o que ainda o alimenta na sua alma. Será o medo do abandono, a culpa por ter falhado, a esperança de que ele mude? Jung diria que a sombra só domina quando não é olhada nos olhos. Mas agora você está pronto para ver. Não o narcisista, mas o espelho que ele representa. Porque tudo o que você precisa para desarmá-lo já vive aí dentro. E agora você começou a lembrar. Às vezes, o verdadeiro poder está onde ninguém ousa olhar. No vazio, entre uma expectativa e a frustração. É ali, nesse intervalo quase invisível, que nasce o segundo golpe. Ele não vem com alarde, ele não se impõe. Ele se insinua como uma ausência que silencia, como uma pausa no meio de um grito, como um sim que por dentro já é um não. Carl Jung compreendia que o inconsciente não trabalha com lógica linear. Ele opera em símbolos, sombras e espelhos quebrados. E é exatamente por isso que o narcisista psicopata nunca estará preparado para o que vem a seguir.
Você percebe que algo mudou quando ele começa a agir de forma errática. O olhar perde o brilho arrogante. A certeza se transforma em inquietação. Ele já não sabe mais o que esperar de você. O que antes era previsível, a sua reação, o seu medo, o seu desespero por ser amado, agora desapareceu. Você se tornou um terreno neutro, uma ausência emocional. E é nesse exato ponto que o segundo golpe mental começa a funcionar. A entrega estratégica da própria máscara. Você oferece a ele aquilo que ele mais teme, a liberdade de ser o que quiser, sem nenhuma oposição. Isso parece contraintuitivo. Afinal, como entregar mais controle a quem abusa pode desestabilizá-lo? Mas essa não é uma entrega verdadeira, é uma simulação. Você para de resistir, você deixa de contestar. Você assente, você concorda, você colabora. Mas cada sim seu carrega um subtexto vazio. Cada gesto seu parece correto, mas está morto por dentro. E é essa frieza disfarçada de aceitação que desorganiza o narcisista. Porque ele não se alimenta do seu amor, ele se alimenta do seu caos. Quando você não se agita mais, ele morre um pouco a cada dia. É como entregar um espelho em branco. Ele se olha, mas não vê nada, porque a sua reação sempre foi o que lhe dava forma. Sem a sua dor, ele não é nada. Sem a sua resistência, ele não tem função. E ao perceber isso, ele entra em colapso interno. Ele tentará buscar seus antigos gatilhos, cutucar as feridas que costumavam sangrar, repetir as frases que sempre funcionaram. Mas agora você apenas observa. E esse novo você, que parece estar presente, mas já partiu por dentro, se torna uma figura fantasmagórica, um enigma emocional que ele não consegue decifrar. Você se torna tudo o que ele teme, um vazio imprevisível. Jung ensinava que o inconsciente coletivo teme aquilo que não pode controlar. E o narcisista, por mais racional que pareça, é um escravo da própria compulsão por controle. Quando você oferece tudo, ele perde o chão. Quando você diz sim demais, ele começa a desconfiar. Quando você concorda com tudo, ele começa a ouvir o eco da própria loucura. E nesse momento, o seu segundo golpe se completa. Você o faz obedecer à sua ausência emocional. Ele vai mudar o tom. Vai começar a ser gentil, a tentar agradar, vai te testar com pequenas provocações, mas você continua no mesmo compasso. Está presente, mas inatingível. Está ali, mas sem entregar mais nada de si. Isso o consome por dentro, porque ele não sabe jogar com quem não joga. Ele precisa de reações para existir, precisa de drama para ter script, precisa do caos para se sentir no centro do universo. E agora, tudo o que ele encontra é um eco, um reflexo opaco do que você já foi. Não é fácil manter essa posição. Ela exige frieza emocional. Exige que você mate dentro de si aquela criança que ainda espera ser vista, que ainda acredita que amor vem com dor, que carinho precisa ser comprado com sacrifício. Mas uma vez que você entende que o amor verdadeiro não cobra sua identidade, você para de mendigar migalhas. E esse novo você, silenciosamente autônomo, se torna incontrolável. Porque não há nada mais perigoso para um narcisista do que alguém que não precisa mais dele. Você começa a criar uma nova narrativa, onde o outro acredita que domina, mas na verdade é conduzido. Você permite, mas não entrega. Você sorri, mas não se expõe. Você ouve, mas não absorve. Essa entrega teatral, esse papel que você representa, é a armadilha perfeita. O narcisista acredita que está no controle, mas é você quem dita o ritmo. Porque agora ele dança sozinho. Você não reage, e por isso ele começa a seguir seus passos. O segundo golpe não quebra com força, ele dissolve com tempo. É um veneno invisível que se espalha sem pressa.
E quanto mais ele tenta resgatar o antigo padrão, mais se perde na ausência do que era previsível. Ele obedece sem perceber, porque sua mente está tentando entender o que aconteceu com o controle que ele pensava ter. Ele se aproxima mais, te observa mais, tenta se antecipar, mas tudo o que encontra é um vazio simbólico que o engole. E nesse vácuo, ele obedece. Obedece ao seu silêncio, à sua neutralidade, à sua nova identidade que ele não consegue mais manipular. Mas talvez a pergunta que agora ecoa dentro de você seja ainda mais profunda. Quem é você sem o controle do outro? Quem é você sem o sofrimento constante, sem a necessidade de se explicar, sem o drama que justificava sua presença? Jung nos alertava que a maior prisão não é o outro. É o padrão inconsciente que você repete sem saber. E esse segundo golpe não é apenas sobre o narcisista, é sobre você, sobre a coragem de desaparecer do roteiro que te fazia sangrar e reaparecer, finalmente, como autor da sua própria história. Você já notou como o narcisista sempre sabe onde apertar? Como ele toca exatamente naquela ferida que você pensava ter esquecido, mas que ainda sangra silenciosa. Isso não é acaso. Isso é instinto de predador. Ele fareja fragilidade como quem sente o cheiro da carne exposta. E é aí que você precisa entender. Não se vence um predador escondendo a ferida. Vence-se expondo uma que ele não pode tocar. Uma ferida que não dói mais, uma cicatriz que você aprendeu a carregar sem medo. É nessa transmutação que nasce o terceiro golpe mental. E ele é, talvez, o mais cruel de todos. A simulação do ego ferido para inverter a projeção. Carl Jung nos ensinou que aquilo que reprimimos se torna sombra. Mas e se você, por um instante, personificasse essa sombra de forma consciente, e se você se tornasse o espelho da própria manipulação dele? Um espelho que não devolve o reflexo esperado, mas uma imagem distorcida, quase caricata, que expõe a essência doentia do jogo sem que você diga uma palavra? Esse golpe não é grito, é teatro, é representação. É você, agora desperto, vestindo a máscara da vítima, mas sem entregar a alma por trás dela. Você finge cair, finge se dobrar, finge que a dor te quebra. E ele acredita, ele se aproxima, convencido de que venceu mais uma vez. Mas no fundo é você quem observa, quem calcula, quem escreve em silêncio o próximo ato. Porque agora, cada gesto seu carrega a frieza de quem aprendeu a andar sobre o próprio abismo. Você sente o medo antigo vindo à tona, mas agora você não foge. Você o olha nos olhos. E quando o narcisista pensa que te destruiu, você entrega o golpe. Deixa que ele se veja no seu sofrimento, mas sem te possuir por dentro. Ele projeta culpa, insegurança, desordem. Você devolve tudo de forma amplificada, mas estéril. Ele quer caos real, mas tudo que você oferece é encenação. Ele se excita com o drama, mas agora percebe que está assistindo a uma peça. E isso o enlouquece, porque o que o mantém no controle é a certeza da dor alheia. Quando você passa a simular essa dor, controlando cada expressão, cada silêncio, cada tremor, ele se vê numa posição impossível. Não sabe mais se você está realmente sofrendo ou se está apenas expondo a crueldade dele. Esse é o momento em que o jogo vira sem barulho, quando o algoz começa a duvidar da própria percepção. Quando a confiança que ele tinha em sua manipulação começa a ruir, não porque você resistiu, mas porque você foi além da resistência. Você entrou no jogo e dominou as regras. Você simulou vulnerabilidade com tanta precisão que ele tropeçou no próprio ego. E agora ele começa a duvidar não só de você, mas de si mesmo. E o narcisista que duvida da própria onipotência se torna refém da imagem que tentou impor. Você precisa saber, esse golpe exige coragem emocional, porque vai despertar todos os seus fantasmas.
Você terá que tocar na ferida. Terá que simular um desespero que já foi real um dia. Terá que encenar o abandono, a dor, a submissão. Mas agora você é outro. Agora você é o diretor. Você domina a sombra porque já a visitou antes. E nesse controle milimétrico da própria dor, você o coloca de joelhos. Sem um grito, sem um insulto, sem levantar a voz. Ele sente que está vencendo, mas está sendo manipulado por sua versão mais fria, mais consciente, mais estrategista. E quando ele finalmente cair na armadilha, quando você perceber que a projeção dele se inverteu, que ele está implorando por validação, que está tentando te agradar para que você não desabe de vez, nesse momento você entenderá a profundidade desse terceiro golpe, porque agora ele é quem pisa em ovos, ele é quem calcula palavras. Ele é quem quer manter você por perto, com medo de perder o controle da peça que já não é mais dele. Você caminha agora por uma linha tênue entre a sombra e a luz. O narcisista acredita que ainda te possui, mas na verdade ele é uma marionete dos seus gestos cuidadosamente frios. Você não grita, não se impõe, não confronta. Você entrega a ele o próprio reflexo e isso o destrói por dentro, porque ele não foi programado para lidar com a sua ausência de dor verdadeira. Ele precisa do seu colapso. E quando você recusa esse colapso, mas o simula com perfeição, você o aniquila na raiz. Mas há algo ainda mais profundo nessa jornada, algo que Jung sussurra do fundo dos símbolos. Ao encenar sua antiga dor, sem mais se ferir por dentro, você se liberta dela. Você não é mais a vítima, você não é mais o alvo. Você é o espelho que corrige, o espelho que devolve a imagem corrompida à sua fonte. E nesse processo, você também se transforma. Porque toda vez que você representa o que já não te domina, você retoma uma parte de si que estava sequestrada. Esse golpe não termina com a queda dele. Termina com a sua ascensão silenciosa, com a paz estranha que chega quando a ferida deixa de arder, com o vazio que resta quando a dor não é mais alimento. E nessa paz que o narcisista não consegue habitar, você encontra o seu espaço seguro. Não é vingança, não é revanche, é transcendência. É você olhando de cima o labirinto onde antes se perdia. E por mais que ele tente puxá-lo de volta para o centro do caos, agora é você quem dita as saídas. Você já se perguntou o que acontece quando o espelho se recusa a refletir? Quando, diante da expectativa de domínio, tudo o que o narcisista encontra é o próprio vazio ecoando de volta. É nesse silêncio desconcertante que o jogo se parte ao meio. Porque o verdadeiro colapso do manipulador não acontece quando você grita, mas quando você não oferece mais nenhuma superfície emocional para que ele se veja. E é nesse terreno seco, estéril, sem respostas, que você planta a semente do... E o quarto golpe mental, a despersonalização simbólica como arma psíquica. Esse golpe é sutil como a névoa, mas pesado como a ausência de significado. Você não reage, não elogia, não se emociona, não vibra. Você existe como presença física, mas já não oferece o combustível emocional que o narcisista precisa para manter sua narrativa viva. Ele passa a olhar para você como se tentasse encontrar algo que desapareceu. E desapareceu mesmo. O eu moldado pelas expectativas dele evaporou. O rosto que ele manipulava agora é uma máscara neutra. E esse colapso simbólico, esse silêncio de identidade, é como colocar um espelho preto diante de um ego que não suporta a própria inexistência. Carl Jung dizia que o ego narcisista vive em constante fuga da verdade interior. Ele constrói máscaras sobre máscaras para evitar tocar no buraco primordial onde a alma foi negada. Mas o que acontece quando o outro se torna espelho desse buraco?
O que acontece quando você deixa de oferecer emoções, palavras, justificativas, gestos previsíveis e passa a se tornar um ponto cego emocional? Ele entra em crise, ele tenta provocar, insultar, fazer você explodir, mas tudo o que recebe é o som do próprio grito reverberando contra a sua indiferença cuidadosamente construída. Essa indiferença não é desdém, não é frieza, é estratégia psíquica. É quando você assume o controle da própria narrativa emocional e deixa de permitir que o outro defina quem você é. O narcisista projeta, mas você não absorve mais. O psicopata acusa, mas você não se defende. O manipulador exige, mas você não entrega. E nesse novo comportamento, aparentemente apático, reside um campo de força invisível que os afasta. Porque para eles, o que não reage não serve. O que não sente não pode ser controlado. O que não responde não pode ser manipulado. É nesse ponto que você começa a perceber algo ainda mais profundo. Você não está apenas lidando com um narcisista. Você está lidando com as partes suas que um dia acreditaram que precisavam ser alguém para merecer amor, que precisavam agradar, convencer, justificar. E agora, ao renunciar a esse papel, ao se despersonalizar diante do espelho doentio do outro, você começa a sentir uma liberdade silenciosa, quase assustadora. Porque pela primeira vez, você não está atuando. Você está simplesmente sendo ninguém para ele. E o efeito disso é devastador para quem só existe quando é visto. O narcisista precisa que você o observe, que o valide, que o tema, que o odeie. Qualquer emoção serve, desde que venha de você. Mas agora, você não o vê mais como figura central. Ele se torna um ruído de fundo, uma sombra sem foco, um personagem que perdeu a importância no enredo da sua vida. E quando você o trata como alguém que não te afeta, mesmo que ainda esteja ali, você o desarma sem precisar tocá-lo. Esse é o quarto golpe, e ele é lento, quase imperceptível. É como retirar o oxigênio de um quarto sem fazer barulho. Aos poucos, o narcisista sufoca na própria falta de sentido. Ele tenta recuperar a atenção, cria crises, encena arrependimentos, promete transformações. Mas você já não responde mais como antes. Você o ouve como quem escuta uma história antiga, que já não faz mais sentido. E essa escuta vazia, sem eco emocional, é um veneno que o desmonta dia após dia. Mas cuidado, esse golpe exige um tipo especial de força. A força de não querer mais provar nada, de não precisar mais vencer discussões, de não buscar mais justiça emocional em um campo onde nunca existiu amor verdadeiro. Você terá que lidar com o silêncio, com a ausência de drama, com a solidão que chega quando você finalmente se desconecta de quem fazia do sofrimento o centro da sua atenção. E esse é um preço que muitos não estão prontos para pagar, mas quem paga colhe uma liberdade que não tem volta. O narcisista, por fim, começa a te seguir com o olhar, não por afeto, mas por desespero. Ele quer entender onde foi que perdeu você, o que fez você parar de reagir. Ele tentará te provocar uma última vez, te ferir de novo, mas já não há mais nada para ferir. Porque agora, o que está ali é apenas uma versão limpa de você, sem necessidade de se justificar, sem apego ao amor dele, sem medo do abandono. E isso o obriga, mesmo sem entender, a te obedecer. Porque quem não oferece mais emoções para serem manipuladas, domina o jogo. Chega um momento em que a guerra não se faz mais com palavras, nem com silêncio, mas com presença. Uma presença que não suplica, não acusa, não se defende. Apenas existe, mas não como antes. Existe com densidade, com raiz, com a firmeza de quem não precisa mais ser explicado. O narcisista sente essa mudança como quem percebe que o chão, de repente, virou água.
E é nesse terreno instável que você lança o quinto golpe mental. A reinvenção da sua identidade diante dos olhos dele, sem que ele possa tocar. Carl Jung dizia que tudo o que rejeitamos em nós acaba se tornando destino. O narcisista, por sua vez, é mestre em explorar exatamente as partes que você esconde, distorce ou tenta moldar para ser aceito. Ele se alimenta da sua necessidade de aprovação, da sua adaptação silenciosa. Mas e se, de repente, você parasse de pedir permissão para ser? E se, diante dos olhos dele, você começasse a mudar de forma? Como quem, finalmente, para de se explicar e se permite emergir? Esse quinto golpe é um choque de realidade psíquica, porque o manipulador não está preparado para a sua transformação. Ele decorou o mapa da sua dor, os atalhos da sua insegurança, os cantos da sua submissão. Mas agora, ao olhar para você, ele encontra algo novo. Você já não se comporta da forma esperada, já não se veste da mesma maneira, já não fala com as mesmas entonações, já não se desculpa por existir. Você caminha diferente, respira diferente, você é diferente, e isso o desnorteia. Porque ele só sabe dominar o que entende, e agora você é um território desconhecido. É aqui que você percebe o poder de se reconstruir diante do inimigo. Não escondido, mas à vista, e ainda assim inalcançável. Você não se vinga, você evolui. Não para provar nada a ele, mas porque já não há mais nada que precise ser validado. O que antes era tentativa, agora é certeza. O que antes era ferida, agora é costura. Ele olha para você e não vê mais o espelho de sua grandiosidade. Ele vê alguém que cresceu tanto, que deixou de caber dentro da fantasia que ele mesmo projetou. O quinto golpe, então, não é um ataque, é uma ascensão. Uma subida que o deixa para trás, sem que você precise empurrá-lo. Ele tenta te puxar, tenta te lembrar de quem você foi, tenta reativar aquela versão sua que se curvava, que suplicava, que dançava ao som do medo. Mas já não há eco dentro de você. Suas raízes agora estão profundas demais para que ele possa arrancá-las. E sua sombra, aquela que ele tentava usar contra você, agora é sua aliada. Você a conhece, você a domina, você a integrou. Essa reinvenção é o golpe mais doloroso para ele, porque destrói a última ilusão, a de que ainda poderia te fazer voltar. Ele começa a perceber que mesmo que você ainda esteja fisicamente presente, emocionalmente você já se foi. Já cruzou a linha, e ele não consegue te seguir. Porque para chegar onde você chegou, seria necessário descer até a própria escuridão e enfrentá-la. Algo que o narcisista jamais fará. Ele não suporta o peso da própria verdade, mas você suportou, e por isso venceu. Carl Jung falava da individuação como o processo de se tornar quem você realmente é. E é exatamente isso que esse quinto golpe encarna. Você deixou de ser fragmento, deixou de ser reflexo, deixou de ser reação. Agora você é inteireza. E essa inteireza te blinda de forma invisível. O narcisista pode gritar, espernear, ameaçar, mas nada mais penetra, porque você já não precisa mais lutar para provar quem é. Você simplesmente é, e isso basta. E então acontece o impensável. Ele começa a te imitar, a tentar se moldar a você, a replicar suas palavras, a absorver sua nova força, fingindo que ainda pode fazer parte do seu mundo. Mas é tarde demais, porque agora você enxerga tudo de fora. Você vê o desespero dele como quem observa um afogado puxando o ar, mas sem se mover para salvá-lo, porque você entende, ele não quer mudança, ele quer acesso, ele não quer crescer, ele quer se infiltrar. E você agora é intransponível. Esse quinto golpe é mais que um rompimento, é uma revolução silenciosa. Você não o destrói. Você se desfaz da antiga versão de si mesmo que ele dominava, e ao fazer isso, ele perde o controle não por falha, mas por abandono.
Você já não pertence ao jogo, já não participa do enredo, já não responde ao script. E para um manipulador, não há dor maior do que ser ignorado pela evolução de quem ele pensava possuir. Você já reparou como o narcisista sempre tenta te arrastar de volta para a cena do crime? Ele revive os mesmos diálogos, repete os mesmos gestos, encena os mesmos rituais de poder, como se o tempo tivesse parado. Ele não evolui, ele apenas recicla. Porque o que o sustenta não é o presente, mas a memória do controle que um dia teve sobre você. Mas quando você muda a sua resposta, quando você altera o roteiro, ele desmorona. E é aqui que o sexto golpe mental emerge, a ruptura ritual com a narrativa emocional dele. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. O narcisista vive preso no loop da própria sombra, eternamente tentando recriar as mesmas dinâmicas para se sentir no controle. Mas e se, em vez de resistir, você simplesmente interrompesse o ciclo? Não com força, não com gritos, mas com uma quebra simbólica, um gesto inesperado, uma ausência definitiva, um corte no fluxo do enredo, como quem fecha um livro no meio da história e se recusa a continuar lendo. Você está ali, ele se aproxima com as palavras de sempre. A sedução velada, a culpa cuidadosamente disfarçada de preocupação, o elogio que vem com um veneno invisível. Mas dessa vez, algo em você não se move. O que antes disparava emoções, agora provoca apenas silêncio interno. Não é frieza, é consciência. Você vê o roteiro sendo encenado e entende que já assistiu aquele filme 1000 vezes. E pela primeira vez, você escolhe levantar da cadeira e sair da sala. Esse é o sexto golpe. Negar a continuidade emocional da manipulação. Essa ruptura, embora silenciosa, tem o efeito de uma explosão. O narcisista esperava uma resposta, qualquer uma. Um olhar, uma lágrima, uma pergunta. Mas você oferece um vazio definitivo, uma ausência que pesa mais que qualquer confronto. E essa ausência, esse corte simbólico no enredo, o faz perder o fio da narrativa. Ele começa a se repetir, a se desorganizar, a tentar novas abordagens que soam forçadas, desconectadas. Porque tudo que ele sabia sobre você já não funciona mais. Você agora é um novo personagem, ou talvez nenhum. E isso o aterroriza, porque o narcisista só sabe manipular quando o enredo é dele, quando os capítulos seguem a ordem que ele definiu, quando as cenas terminam como ele espera. Mas ao interromper o script, você não apenas o desarma, você o expõe. Mostra que todo aquele controle era, na verdade, uma repetição doentia, e que agora você está fora do ciclo, não por fuga, mas por escolha. A dor que isso causa, nele é invisível, mas aguda. Ele vai tentar te puxar de volta, vai insistir em continuar a história, vai te acusar de abandono, de ingratidão, de frieza. Mas você já não se move, porque compreende que não há mais nada a ser dito onde tudo já foi revelado. E essa compreensão, esse novo lugar interno, é o verdadeiro golpe. Você deixa de ser personagem e se torna espectador. E quem observa de fora não pode mais ser manipulado por dentro. Mas há uma consequência para essa ruptura: o silêncio. E o silêncio às vezes dói mais que o conflito, porque ele exige maturidade emocional, exige que você abandone o vício pelo drama, pela explicação, pelo desfecho. E isso, para quem amou demais, pode parecer uma traição, mas não é. É um ato de sobrevivência simbólica. Você não está fugindo da dor, está se recusando a repeti-la. Está dizendo ao universo, com cada gesto, que não será mais cúmplice da sua própria prisão. Carl Jung nos ensinava que a cura começa no momento em que você se recusa a continuar repetindo, e esse sexto golpe é isso, uma negação ritual da dor crônica,
um ponto final invisível, um encerramento sem plateia, um fim sem aplausos. E o mais impactante, ele nunca verá esse final chegando. Porque, no fundo, ele acreditava que você sempre voltaria, que cederia mais uma vez, que se dobraria pelo medo de parecer insensível. Mas dessa vez, você não volta, porque não há mais para onde voltar. E o que acontece com o narcisista? Quando sua narrativa é interrompida, ele perde o eixo, perde o sentido. Começa a agir por reflexo, sem estratégia, porque sem o seu envolvimento, ele não sabe existir. E esse é o golpe mais letal. Você tira dele o palco, a plateia, o script, tudo, e o deixa apenas com o que sempre teve, ele mesmo. Um vazio que consome, uma máscara que escorrega, uma alma que nunca aprendeu a ser, apenas a representar. Há algo que o narcisista jamais admitirá: o medo de ser esquecido, o medo de que seu nome, sua presença, seu controle desapareçam no tempo como se nunca tivessem existido. E talvez seja exatamente por isso que ele se agarra tão violentamente à sua memória. Ele precisa deixar marcas, feridas, cicatrizes, precisa gravar seu nome na sua história. Mesmo que para isso precise rasgar sua alma. Mas o que acontece quando depois de tudo você simplesmente o apaga? Sem ódio, sem vingança, sem alarde, apenas o exclui da própria realidade. Esse é o 7º golpe mental, a anulação simbólica da existência dele no seu mundo interno. Esse golpe é o mais perigoso de todos, não porque machuca o outro, mas porque exige de você o abandono completo do vínculo emocional. Jung dizia que o que nos aprisiona não é o outro, mas o laço invisível que criamos com ele. E esse laço, por mais tóxico que seja, ainda traz uma ilusão de identidade. Cortá-lo é como abrir o peito no escuro. É como abandonar uma versão inteira de si mesmo, construída ao redor do trauma. Mas é isso que esse último golpe pede, que você não apenas o vença, mas o esqueça. Não se trata de fingir que não aconteceu, nem de negar a dor. Pelo contrário, é olhar a história nos olhos, absorver tudo o que ela ensinou e depois soltar. É quando você para de contar, para de analisar, para de buscar lógica, justiça ou sentido. Ele não faz mais parte da equação. Ele não é mais lembrança constante, não é mais referência, não é mais ameaça. Ele é nada. E o nada para um narcisista é mais insuportável do que o ódio. Porque enquanto houver raiva, ainda há importância. Mas quando vem o silêncio absoluto, ele deixa de existir. Você não diz nada. Apenas segue. E seguir não é fugir, é mover-se com consciência. Você para de procurar as digitais dele nos seus padrões. Para de revisitar conversas antigas. Para de ensaiar respostas que nunca serão ditas. E com isso, você deixa de ser vítima. Porque a vítima é quem ainda está ligada ao algoz. E agora você está só, mas não de forma triste. Só como quem finalmente é inteiro, como quem pode respirar sem o peso de provar nada a ninguém. Nem a si. Esse 7º golpe não pode ser encenado. Ele precisa acontecer por dentro. Ele exige maturidade emocional, desapego profundo e uma honestidade crua com a própria alma. Você precisa querer soltar, querer parar de girar em torno do que foi. Querer viver sem precisar mais explicar por que doeu. Apenas viver. E é nesse momento que você percebe: o narcisista não era tão poderoso quanto parecia. Ele era apenas alguém com acesso ao seu vazio. E agora que esse vazio foi habitado por você mesmo, ele não tem mais onde se esconder. Ele tentará voltar. Talvez com promessas, talvez com lembranças, talvez com palavras doces, como veneno disfarçado. Mas você já não escuta mais do mesmo lugar. Sua audição interna mudou. Suas respostas são outras. Você não está tentando ser forte. Você já é. Não está fingindo que superou. Você superou. E ele sentirá isso no seu olhar, no seu corpo, na sua paz. Sentirá que perdeu. Mas não porque você o derrotou,
Porque você não precisa mais da vitória. Você simplesmente partiu. E nesse exato ponto, o jogo termina. Não com gritos, não com aplausos, mas com um silêncio carregado de vida. Um renascimento. Você sai do ciclo não como quem escapou, mas como quem renasceu dentro de si. Carl Jung diria que o verdadeiro despertar é aquele que o outro não percebe, porque não é performático, é íntimo, silencioso, sagrado, e é isso que esse último golpe revela, que o seu mundo interno já não é mais território dele. Você agora respira sem olhar para trás, anda sem medo, ama sem pedir permissão. Você se tornou o oposto de tudo que ele projetou em você. Você não é ferida, é cicatriz, não é reação, é escolha, não é dependente, é origem. E a partir daqui, ele pode tentar tudo, mas não encontrará mais abrigo. Porque o espaço que ele ocupava agora pertence a você. E isso o obriga a te obedecer, não por força, mas por ausência. Ele é nada, e você finalmente é tudo. E agora que tudo foi dito, ou quase tudo, talvez você perceba que o silêncio que paira não é ausência, mas presença. Há algo em você que se move diferente, ainda que o corpo esteja quieto, uma respiração mais firme, um espaço novo dentro do peito. E não é apenas compreensão. É como se a alma tivesse acabado de atravessar uma floresta escura e pela primeira vez enxergasse o céu sem galhos. Você sabe, esse céu sempre esteve lá, só estava oculto por dentro. As máscaras caíram, mas não com violência. Elas simplesmente escorregaram, como folhas secas que não resistem ao peso do tempo. Porque agora você viu não só o outro, mas a si mesmo. E essa visão, mesmo que não tenha nome, transforma tudo. O narcisista perdeu, não porque foi vencido, mas porque foi esquecido no exato momento em que você lembrou de quem era. Não aquele que sofreu, mas aquele que sobreviveu e escolheu não carregar mais. É estranho o instante em que o medo se desfaz. Ele não grita, ele não explode, ele apenas para, como se cansasse de perseguir alguém que já não corre. E você, ao parar de fugir, se reencontra com uma versão sua que sempre esperou no mesmo lugar, onde ninguém te manipulava, onde sua essência não dependia de aplausos, onde o amor era inteiro, mesmo que solitário. Toda dor que se tornou, sabedoria agora te habita como tatuagem invisível. Você não precisa mais explicá-la, não precisa mostrá-la, ela simplesmente está ali, guiando seus passos com a força silenciosa de quem já passou pelo fogo e aprendeu a dançar com ele. Carl Jung diria que é assim que a alma amadurece, não quando entende, mas quando aceita que há partes suas que nasceram da escuridão e que ainda assim pertencem à luz. Você aprendeu a usar a sombra sem se perder nela, a vestir o silêncio como escudo, a andar entre palavras como quem conhece os precipícios do olhar. E o mais belo de tudo, aprendeu a sair, sem precisar fechar a porta com raiva. Porque quando a dor deixa de definir sua identidade, o narcisista se torna apenas ruído e você se torna música. As estratégias ensinadas aqui não são armas, são espelhos. E o que você faz com eles é sua escolha. Você pode refletir, distorcer, esconder ou pode encarar. Mas uma vez que você vê, não há mais como desver. E talvez por isso este conteúdo não termine. Ele apenas continua em você, em formas que ainda serão reveladas nos seus gestos, nas suas decisões, nas suas futuras recusas a ser manipulado de novo. Se, em algum momento, você se sentiu tocado, é porque a verdade encontrou um caminho até sua pele. E se encontrou, não ignore. Deixe que ela cresça em silêncio. Permita que a transformação seja sutil, mas firme. A mudança real nunca vem com barulho. Ela vem como quem sussurra um novo nome para você e espera que um dia você o reconheça. Se isso te tocou, não guarde só para você.
Compartilhe com quem precisa despertar do mesmo sono. Deixe nos comentários aquilo que ardeu, aquilo que libertou, aquilo que ainda pulsa. Curta este vídeo, se algo vibrou dentro de você. Não por hábito, mas por reconhecimento. E se sentir que esta jornada ainda não terminou, inscreva-se, porque há muito mais esperando por você. E lembre-se, o que te feriu não define quem você é, mas o que você faz com essa ferida pode revelar quem você sempre foi.